um artista múltiplo. Atua, escreve, roteiriza e apresenta programa de televisão. Prêmios não faltam no seu currículo. Ele tem desde o Jabuti, um dos mais importantes da literatura brasileira, entre outros tantos por sua atuação. Tem mais de 11 textos escritos para o teatro, além de ter sido assistente de direção de óperas em Berlim e na Áustria. Além disso, é formado em teoria do teatro, pós-graduado em artes cênicas e doutorando em dramaturgia brasileira. Ele tem um olhar muito aguçado para as questões do negro, que perpassa pelo seu trabalho e pela sua forma de pensar. Acaba de lançar o livro Trilogia do Confinamento. O meu convidado de hoje, que eu recebo com muita satisfação e prazer, é o escritor, ator, diretor, múltiplo, Aldre Anunciação. Aldre, muito prazer estar com você aqui, conversar sobre a sua história, sobre as suas muitas facetas, né? Como eu disse, não são poucas, você é um artista múltiplo, é um grande prazer ter você por aqui. Rogério, obrigado pelo convite. Adorei ouvir toda essa introdução, assim, é muito engraçado, né? A gente ouvir o que sabem da gente, o que falam da gente, tem coisas que a gente até já esqueceu que aconteceu, e a pessoa cita. É bonito a gente ter um olhar de si através do outro. Saber o quanto a gente já caminhou, né? Verdade. Não é? Nessa estrada, a gente vai caminhando, a gente não olha para trás mesmo, né? Aí vem alguém e diz, olha, você passou por ali já. Exatamente, construiu uma história, está construindo, né? E falando em construir história, você é baiano e saiu da Bahia para o mundo, né? Como eu disse, você já dirigiu ópera até na Áustria. Por onde passou esse caminho que o teatro te encontrou e que você chegou nesses lugares? Então, o teatro, na verdade, eu me encontro com ele a partir de uma pessoa, né? É bonito também a gente botar esses encontros a partir dos encontros pessoais, né? Ainda mais quando a gente fala de teatro, que fala de presença. Eu, na verdade, fui encaminhado por uma atriz aqui de Salvador, Bahia, Nilda Spencer, que era uma atriz, inclusive, muito amiga do Jorge Amado. Eu tinha acabado de ler um livro do Jorge Amado e eu era vizinho dele. Estava aqui, ainda estou aqui, inclusive, na casa de minha mãe. Eu estou esses dias aqui, nesse momento de pandemia, na casa dela, que é uma casa que fica no Rio Vermelho. Não sei se vocês já ouviram falar que é a casa do Jorge Amado e da Zélia Gattai, são Sim. autores, é aqui no Rio Vermelho. Sim. E a gente veio para cá bem no início da década de 80, ou seja, eu era uma criança e eu tinha acabado de ler um dos livros dele. E eu fiquei muito surpreso quando eu soube que o livro foi escrito por um cara que morava na rua de trás, que é a rua atrás da minha, assim, né? E isso me fez ter muita curiosidade de conhecê-lo. Eu li o Capitães da Areia como se fossem pessoas reais, assim, para mim não tinha essa diferenciação. Eu li, eu devia ter, sei lá, 10, 11 anos, mas para mim aquela história era uma história real, inclusive porque se passava em Salvador, em ruas que eu conhecia. Minha avó morava ali no bairro da Saúde, que é perto do Taboão, e sabe, essa é a mesma área dos personagens do livro do Jorge. Então, para mim, era como se fossem pessoas reais descritas por ele. E eu queria conhecer esse cara. Enfim, queria conhecer o criador, o mágico, sei lá, o que escreveu. E eu bati na porta da casa dele. E quando ele percebeu que eu estava falando do livro como se o livro fosse realidade, ele ficou meio assim. Só hoje eu tenho essa percepção. Ele não desfez a história, entendeu, Rogério? Ele não falou, olha, Aldrin, isso aqui é uma história criada por mim, isso não existe, esses personagens não existem. Para mim, o Pedro Bala existia, o Volta Seca existia, eram crianças do livro, né? Capitães da Areia, mas para mim existiam. Então, ele aí me apresentou a atriz, Nilda Spencer, falando, Nilda, resolva essa questão na cabeça da criança, porque eu não posso destruir essa fantasia de que ele acha que tudo é real. Então, é provável que ele sirva bem ao teatro. Assim. Então, ele me encaminhou para ela e ela começou a me lembrar nos ensaios. Também não foi desfazendo essa ideia do que era ficção, do que era realidade. E um belo dia ela fala, Audrey, isso tudo a gente ensaia, isso tudo a gente apresenta, é baseado na realidade, mas não é real. Mas, ao mesmo tempo, é real, porque sou eu que estou ali fazendo, eu, a atriz. E isso foi me encantando. Assim. Então, o encontro com o teatro também nesse lugar, assim, através da Nilda e através do Jorge. E daí você seguiu fazendo teatro? Aí eu seguia, assim, tipo, eu virei o afilhado da Nilda, ia ver os ensaios, eu fui para sets de filmagem. Eu lembro que ela me levou para um set de filmagem do Nelson Pereira dos Santos, o filme Jubiabá. Eu era muito menino, mas eu acompanhei aquele set de filmagem.
E até então, Rogério, eu não queria ser artista, ela só estava me introduzindo no universo. E aí, na adolescência, né, depois de ter passado por isso ali, nos 11 anos, 12, 13, foi o tempo que eu fiquei muito ali sendo abraçado por ela. Mas aí, na minha adolescência, quando a pessoa fica adolescente, a pessoa se desgarra, né, dos padrinhos, das madrinhas, da mãe. É. E aí, nesse momento, é que eu me interessei em começar a fazer teatro. E aí eu entro num grupo chamado Via Magia, isso já jovem, assim, com 17, 16 anos, um grupo bem interessante, que muita gente fez parte, o Wagner Moura fez parte desse grupo, e eu comecei a burilar, assim, amadoristicamente teatro ali. Depois do Via Magia, eu entro na universidade, aí eu levo a sério no sentido de é isso que eu quero para mim enquanto profissional. Então, aí vai costurando o Aldri até acadêmico, teórico, gosto, né, muito de saber o porquê das coisas. Me torno ator nesse período, né? E também não deixei mais de ser ator. E aí fui agregando as coisas. Depois me torno escritor, autor da peça, também não deixei mais. Fui acumulando essas funções, né? Aí eu dirijo uma peça e também não deixo mais de trabalhar com direção. E aí vai acompanhando. E é nesse momento da direção que eu vou para Berlim fazer uma espécie de estágio na construção de uma ópera que foi o Mestre dos Cantores de Nuremberg, né? Do Wagner. E eu fiquei 4 meses com eles lá levantando essa ópera, que é uma ópera enorme, né? Assim, em termos de estrutura cenográfica e de elenco. Eram mais de 60 pessoas em cena, com mais de, sei lá, 6 protagonistas. E aí eu juntei uma outra experiência com a ópera Tosca, em Salzburg, na Áustria, né, naquele teatro lindo que tinha lá. E fiquei lá uns 6 meses com ele também montando Tosca. Isso sempre na função de dramaturgista e de diretor, terceiro diretor. E foi muito inusitado, Rogério, porque geralmente essas vagas são preenchidas por alemães ou pessoas da Europa. De repente chega um pedido de alguém do Brasil. Então foi meio... Eu lembro que na época eles estavam muito curiosos para saber quem era. Eu cheguei, eles, não, é você, que sou E eu. você dominava o idioma? Já dominava o idioma. Eu dominava o Ah, idioma porque eu já tinha feito um filme alemão, 2 filmes em alemão. essa experiência agregou mais especificamente no que para você quando você voltou? Cara, eu sou muito intrigado com a minha ancestralidade. Eu tenho um tio-avô que é babá, eu tenho uma coisa de ter crescido no terreiro de candomblé, eu tenho uma relação muito forte com esse desejo de tentar entender a origem, que é uma origem muito devassada no sentido de esconderijo aqui no Brasil, né? A gente sabe que é muito difícil você identificar a sua ancestralidade específica em algum país africano. A gente sabe que é por ali, entre os 7 países africanos, que tem uma colonização, né, portuguesa, foi colônia portuguesa, que sofreu a colonização portuguesa. Mas você não sabe exatamente de onde. Então, é uma questão muito louca. Mas, assim, a relação com a ancestralidade, para mim, ela se precipita cada vez mais, Rogério, quanto mais eu conheço o mundo ocidental. Quanto mais eu conheço uma cultura completamente diferente da cultura circular e a cultura africana, mais eu entendo a minha subjetividade, mais eu entendo a minha família, essa família que tem uma ancestralidade negra, essa família que tem uma empatia muito forte. A Uhum. negritude é um povo muito empático, né? Porque você abraça muito fácil a dor do outro. Talvez você abrace muito fácil a dor do outro porque você já sofreu muito. Eu não quero que Rogéria sofra o que eu sofri, ou que eu sofro, né? Por conta do racismo. Então, assim, da mesma forma, o continente africano tem esse componente empático, porque é um continente que sofreu uma ferida histórica, que é o colonialismo. Mas, enfim, o que agrega nessa relação com o Ocidente é justamente entender essa intersecção, né, do que de Aldri é ocidental, que a gente está do lado de cá, eu, você, todos que estão aqui do lado de cá são povos diaspóricos, a gente sabe que nossa ancestralidade não é daqui, a sua provavelmente não é, porque a gente sabe que é indígena aqui no Brasil. Então, assim, você entender a diferença desses lugares é muito importante. Você mergulhar na cultura alheia para tentar entender a sua. Eu aprendi primeiro o alemão, eu sei pouquinho do Iorubá, mas é claro que a gente vive no mundo ocidental.
Se a gente vai fazer um doutorado, se eu chegar lá com o Yorubá, eles não vão deixar entrar. Então, tem que aprender aqui o inglês? Ok, vamos aprender o inglês. Mas isso não impede de que eu invista na minha cultura iorubana. Sim. Né? É porque a parte ocidental da sociedade comanda a universidade nesse ponto, que já está mudando também. A gente está vendo agora cada vez mais a universidade mais diversa, né? Professores negros e negras. E é importante a gente, inclusive, reforçar isso. Mas quando você pergunta o que é que isso te trouxe de crescimento, é justamente do contraste que nasce a consciência. Então, quando eu chego num país como aquele, onde eu sou realmente o único preto daquela equipe, aí eu entendo que é ser minoria, porque aqui no Brasil a gente é uma falsa minoria. Eu estou numa cidade que tem 83% de pretos e pretas e pardos. E 17% de brancos. Então, assim, aonde é que a pretitude, a negritude é minoria nesse espaço? Não é minoria. Mas existe uma narrativa que constrói isso como minoria, como se os pretos no Brasil fossem minoria. Basta ler os livros, pelo menos, vamos lá, vamos pegar o Laurentino Gomes, pega a escravidão. Tem milhões de outros aí, né? Outras histórias que colocam isso. Tem muitos historiadores que podem confirmar isso, assim. Se você está gostando do nosso papo, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo, compartilha essa entrevista, que eu tenho certeza que você está gostando aí do outro lado, assim como eu estou curtindo muito aqui conhecer um pouco mais da história do Audrey. Audrey, como você responde ao preconceito? Audrey, especificamente, respondo produzindo arte. Eu acho que é importante, muito importante a gente entender a nossa... Aliás, é uma das fases mais bonitas da vida da gente, né? Entender a nossa função nesse planeta. A gente não veio aqui chegar somente respirar, comer, né? E viver somente. Não, a gente veio promover coisas, promover ações. A minha função, eu já entendi há muito tempo, que a minha relação é com o simulacro, que é com a construção da cena, que é com a escrita ficcional, que é diferente da escrita jornalística, né? E é a criação de um mundo paralelo na ficção para a gente refletir o nosso mundo real, prático, né? A minha função na vida é criticizar também esses lugares. Claro, no dia a dia eu lido como qualquer cidadão. Eu sofro uma injúria racial ou um ato racista, que são coisas diferentes, eu procuro judicializar isso, obviamente. E no trabalho eu lido ele como objeto de cena, objeto de histórias. Sendo o teatro um espaço de todas as falas, reservado a todas as falas, o que para você, que é um estudioso do teatro, inclusive, além de ator, é excludente nesse espaço? O espaço do teatro ele é completamente excludente. Quando eu me formei em teatro, e foi a minha primeira formação foi de ator, eu ouvi isso do meu corpo, do corpo discente mesmo, assim, eu falaram para mim, olha, você é um ótimo ator, mas você sabe que você vai ter mínimas oportunidades. Eu ouvi isso. E eu achei até interessante ouvir isso, porque não é que a pessoa tenha sido racista, ela apenas deixou claro para mim que as oportunidades para os artistas negros são menores. E isso é tão grave, porque eu fico pensando assim, vamos pegar a Viola Davis. Já pensou se a Viola Davis desistisse de seguir a carreira a partir de um confronto com essa ideia de, olha, Viola, você é ótima, maravilhosa, mas as oportunidades na cena, seriado, cinema, teatro, para você, são mínimas. Se ela fosse uma pessoa totalmente pragmática e dizer assim, olha, eu não posso seguir por um caminho que não tem oportunidade de trabalho para mim. Talvez, então, eu vou seguir um outro caminho. Qual é o caminho que está absorvendo os negros? Sei lá, contabilidade, chutando aqui. Aí você teria um grande talento como aquele sendo contadora. Eu acho que o racismo ele provoca essas anomalias na sociedade. Que fontes você bebe como ator? As minhas referências como ator, eu diria como ator, como diretor, como autor, são referências cruzadas. São essas figuras africanas que estão ali apagadas nos baús da história, e são as figuras ocidentais, obviamente, também. Obviamente, também, por exemplo, eu sou apaixonado pelo teatro do absurdo. Naquela turma ali do Beckett, do Adamov, Ionesco, eles têm um modo de escrita, de articulação crítica da sociedade, e vai por um lugar que é muito intrigante. Acho que a palavra é essa, né? É uma literatura intrigante. Isso me
me move muito, assim, me inspira bastante, principalmente na escrita, né? Outra coisa que me move enquanto ator são as figuras representativas da nossa, das nossas artes cênicas. A Tony Pitanga, que é um cara com quem eu trabalhei, com quem eu trabalho, com quem eu convivo e que me alimenta enquanto artista de forma muito, muito forte. Você tem uma fala no seu livro que diz assim: quando o teatro se encontra desprovido de sua ação dramática, o que pode ocorrer em substituição? E eu queria que você falasse o que pode ocorrer. O pensamento. Porque, assim, tem aquela coisa assim, teatro é ação, teatro é ação, teatro é ação. A gente aprende, né? É agir, 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 agir. E aí, nas 3 peças, a gente percebe que existe uma conclamação pela pausa do pensamento. Eu acho que tem um pouco a ver com a pandemia que a gente está vivendo agora. Quanta coisa a gente produziu nesses confinamentos que a gente viveu, né? Quanto pensamento, quanta revisitação de pensamento a gente fez. Então, quando eu pergunto isso, é uma provocação do nosso teatro ocidental, né, que clama esse drama no sentido de construção da ação, mas e o pensamento? Uhum. Tudo bem que a gente pode caminhar juntos, mas se eu tirar a ação, deixar só o substrato do pensamento dialógico, numa ação interrompida e parada, que é o que acontece nas 3 peças, né? Sim. Os personagens estão interrompidos e confinados. E aí? Se você está gostando do nosso papo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as nossas notificações. Tem sempre um bom papo passando por aqui. Audrey, você escreveu Trilogia do Confinamento, que você acabou de falar, e eu quero mostrar. Quero te dizer que eu adorei. Adorei o texto e adorei uma outra coisa, a maneira como você escreve. Eu achei muito interessante, assim, eu gostei dos termos que você criou, da maneira como você coloca, especialmente em Namíbia, não. Porque você ousou colocar situações e pessoas e personagens reais. Eu gostei muito disso, entrelaçado com uma ficção e trazendo um chamamento a esse pensamento que você acaba de colocar, tão bem colocou agora. Conta um pouquinho da história desse livro para a gente e fala também que o confinamento não teve a ver com a pandemia especificamente, não foi isso? A trilogia do confinamento, ela surge desse desejo de tentar entender as histórias a partir desse momento da pausa, a partir do momento do confinamento. Eu pego o confinamento como metáfora do racismo numa peça, metáfora das inimizades na outra e metáfora da identidade. Que identidade a gente resolveu se confinar? Né? Daí trago mais uma vez. Os povos do lado de cá, América do Sul, Central, do Norte, são povos que não têm como se confinarem numa identidade única. A gente é uma identidade múltipla por conta da própria constituição da nossa formação cultural. Eu costumo sempre contar a história de um amigo meu que resolveu, Rogério, não vestir mais calça jeans. Eu sou de ancestralidade africana, eu vou usar só bata. Aí eu falei, poxa, cara, não dá para usar a bata e a calça jeans? Pode dar um bom barato, porque a gente tá do lado de cá. Aí ele, não. Depois de 6 meses, ele voltou. Não consegui abrir mão do jeans. Eu estou usando jeans. Eu falei, cara, a gente é encruzilhado. A gente é africano, a gente é ocidental. Assim como todos os povos que estão do lado de cá. Então, a obra, Tecnologia do Comportamento, ela trabalha um pouco nessa ideia de malha costurada do lado de cá, né? Quando você fala assim das palavras, dos termos que eu vou criando nesse lugar, tem um pouco a ver com essa necessidade, esse desejo do artista de revisitar lugares, de reinventar coisas. Então, a trilogia do confinamento propõe 3 histórias onde eu reúno alguns personagens que ficam confinados por motivos externos e externos às suas vontades também. Eles não estão ali porque querem. Os primos de Namíbia não estão ali porque querem. É por conta de uma medida provisória. O embarque imediato, aquele senhor africano velho que encontra um jovem brasileiro doutorando, eles não estão ali porque querem. Eles perderam o passaporte e a identidade numa conexão de voo. Olha só, a metáfora da identidade RG e a perda da identidade constituinte mesmo do ser humano. E então eles estão presos na sala de segurança do aeroporto porque você, sem passaporte, você não é nada do aeroporto. E ali eles revisitam essa história da identidade. Então, assim, na verdade, é uma obra que é constituída de 3 histórias que comprimem suas personagens em lugares fechados para que eles possam refletir sobre o mundo que está lá fora. Adorei a leitura, recomendo muitíssimo. É peça de teatro, é livro e vai virar filme, não é isso?
Já virou filme, na verdade ele vai ser lançado. A primeira história, que é o Na Bíblia Não, que está na trilogia, virou um roteiro de cinema, Sim. chamava uma adaptação para o cinema feita por Lázaro Ramos, por Luza Silvestre, Elísio Lopes e eu. Foi feita a 8 mãos. E a gente rodou esse filme em 2019 e em 2021, no primeiro semestre, ele vai estar nas salas de cinema, se a pandemia permitir. Vai permitir, se Deus quiser. Ele há de querer. Estamos chegando no final do programa. Qual é o teu olhar para a cena contemporânea diante de tudo isso que nós conversamos e, sobretudo, incluindo essa questão da negritude? Eu acho que é uma cena, especificamente, que precisa ser revisitada. Ela está sendo revisitada por negros e não negros. As pessoas estão abrindo cada vez mais mesas de discussão sobre a formação dessa cena teatral. Né? Eu acho que é uma cena que está refletindo seus modos de fazer por conta da estrutura pandêmica, né? O que é o teatro, que é uma arte da presencialidade, da proximidade, o que é o teatro agora, nesse momento de separação e de distanciamento social. Tudo que o teatro prega era aproximação social, o encontro, seja na fila para comprar o bilhete e assistir, seja lá dentro, que você está coladinho com outro espectador assistindo a peça, seja no palco, onde você está com outro ator ali, se entrelaçando em diálogos. Então, é a arte da aproximação social. Como é que a cena contemporânea vai se virar nesse momento de distanciamento? Eu acho que a cena contemporânea está no momento de autorreflexão, tanto em relação ao racismo, quanto em relação ao modo de fazer por conta do distanciamento social. Estamos chegando no nosso momento literário, a hora que eu indico um livro, você vai indicar um outro. Eu vou indicar um classicão. Eu vou indicar Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que teve uma nova roupagem aqui, e é um livro que eu curto pra caramba. Qual a tua indicação, Audrey? Eu vou indicar aqui Crítica da Razão Negra. Não sei se vai dar para ler, Sim. mas ele é verdinho. Não sei se vai estar ao contrário. Não, tá perfeito. Tá Tá perfeito, perfeito. né? Crítica da Aí. Razão Negra, que é de um filósofo camaronês, Achille Mbembe. É uma figura que me influenciou bastante nas escritas que eu tenho feito hoje em dia. E fala de uma reconstrução da palavra e do sentido da palavra negro e negra. Uma boa lembrança. Uma boa lembrança. A atriz Nilda Spencer, eu com 10 anos de idade, ela me levando para o set de filmagem do filme Jubiabá, do Nelson Pereira dos Santos. Eu devia ter, sei lá, 10 anos de idade. Seu lado B qual é? Então, meu lado B seria a timidez. Eu sou um cara tímido, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Finalizando mesmo aqui a nossa conversa, que foi maravilhosa, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Meu aplauso agora, nesse momento, hoje, vai para a presença de uma mulher negra na vice-presidência dos Estados Unidos. Bem lembrado. A sua indignação vai para quê ou vai para quem? Ai, indignação, cara. São tantas, né? Tá pedindo para escolher uma das, né? Sim. Olha, eu sou muito indignado com racismo. E mais ainda, Rogéria, eu sou indignado com a invisibilização da questão racista. A tentativa de fazer com que ele não exista. Uhum. Esse pacto ficcional, para mim, é ficcional porque é mentira, porque ele existe. Esse pacto ficcional, para mim, é indignante. É verdade. Eu concordo com você absolutamente. Eu quero te agradecer muito pela nossa conversa. Obrigado pelo tempo que você dispôs aqui para conversar com a gente. Foi muito bom te conhecer mais. Te parabenizo pelo seu trabalho e te desejo um enorme sucesso em todas essas frentes aí que você atua, especialmente na sua literatura e no seu filme que já está chegando, né? Eu agradeço a presença aqui, eu agradeço a escuta. É sempre importante a gente agradecer o momento de escuta do outro. Agradeço a todo mundo que assistiu, que está assistindo, que vai assistir essa conversa, o convite também, sua simpatia, Rogério, muito obrigado. E quero também agradecer o espaço de divulgar esse livro, né? A trilogia do confinamento, da editora Perspectiva. Agradeço também aqui a toda a equipe desse livro. Sim.
Que bom. E, como eu já disse, extremamente recomendável, como eu costumo dizer. Eu amei. Parabéns mesmo pelo seu trabalho, muito sucesso para você, tá bom? Tudo de bom. Obrigado, Rogéria. Tchau. E a você que está com a gente até aqui, super obrigada pela sua audiência, obrigada por ficar conosco até agora. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa lá seu like e compartilha esse vídeo, porque por aqui sempre passa um bom papo. Eu aproveito para agradecer a Fundação Sesgran Rio, que nos apoia para que a gente possa manter o canal no ar. Até o próximo programa.